Hoje é celebrado o Dia Mundial do Diabetes, data criada pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde, para reforçar a importância da prevenção e da conscientização sobre a doença. O diabetes é um dos principais fatores de risco para complicações cardiovasculares e ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue utilizá-la corretamente. A elevação constante da glicose pode provocar danos em diversos órgãos, como o coração, rins, olhos e o cérebro. De acordo com o Ministério da Saúde, existem dois tipos mais comuns da doença. O tipo 1, que costuma aparecer na infância e é resultado de uma reação autoimune, e o tipo 2, que representa a maioria dos casos e está associado à resistência à insulina, ao envelhecimento e à obesidade. A nossa equipe de jornalismo conversou com o médico nefrologista Gabriel Paiva sobre os sinais e a prevenção da doença. Olá, gente. Assim, eu acho que é importante primeiro enfatizar que essas informações assim, ela vem justamente para deixar a população ciente do cuidado que se tem que ter com relação à saúde. E esses dias, né, a gente tem Dia Mundial do Diabetes, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Mundial do Rim, são momentos em que a própria imprensa, a própria sociedades brasileiras, né, que representa as especialidades, né, Sociedade Brasileira de Diabetes, de Endocrinologia, da Nefrologia, eles utilizam como um chamativo para que as pessoas comecem a ter uma atenção maior com relação a isso. Então esse Dia Mundial do Diabetes, ele serve mesmo para conscientizar as pessoas que o diabetes, infelizmente, é uma doença silenciosa, mas não é uma doença inofensiva, e são coisas diferentes. Então, apesar de ser silenciosa, ela tem o poder de fazer um certo estrago, infelizmente, na saúde do paciente a longo prazo. A gente chama isso de uma doença crônica que vai gerando várias causas de alterações de outros órgãos. Os pacientes têm alteração da função renal, têm alteração cardíaca, alteração visual. Então, esses dias mundiais, eles servem mesmo para chamar a atenção da população e dos órgãos responsáveis do governo a respeito da gente ter um cuidado com relação às doenças, né? Por ser uma doença, até mesmo uma doença silenciosa, às vezes as pessoas elas não têm uma percepção do quadro inicial, né? A gente vê nos quadros mais avançados, quando a glicose, né, que é o açúcar no sangue, ele já está muito alterado, a pessoa começa a beber muita água, né, desproporcional, ela começa a urinar muito, ela começa a perder peso. Então são fatores que é um sinal de alerta. Além disso, a pessoa começa a ter mal-estar, a visão começa a ficar mais turva, ela começa a ficar um pouco mais tonta. Então e a gente chama isso até de sintomas inespecíficos, porque tantas doenças geram esses mesmos sintomas, por isso que é importante você conhecer o seu corpo. Se você conhece o seu corpo, entende como é que você é no seu dia a dia, essas alterações assim, você começa a perceber, opa, tem algo que não está ficando como é o meu costume. Então, assim, começou a ter algumas alterações, principalmente com perda de peso, bebendo muita água, urinando muito. Preste atenção, procure o médico e seja avaliado. E o mais importante de todas as pessoas, às vezes, principalmente quem tem o diabetes, né? Eles ficam tão preocupados em, eu preciso tomar o remédio, e esquece do básico. O básico é a mudança do estilo de vida, não tem jeito, gente. Se você não mudar o seu estilo de vida, a chance de você ter complicações no futuro é realmente alta, né? A chance é alta. Então, primeira coisa é faça atividade física, não deixa de fazer atividade física. E às vezes, vez ou outra, até dentro do consultório, o paciente fala assim, mas eu sinto tanta dor. Mas não é que você vai começar a fazer atividade física e vai começar a fazer corrida, caminhada extensa. Não, começa pouco a pouco. Se possível, vai no professor de educação física, né, um profissional de educação física para te auxiliar, mas a atividade física é um pontapé inicial. A alimentação saudável também, e no fundo, todos nós sabemos a alimentação saudável do jeito que é.
Então, evitar refrigerante, evitar doce, evitar salgadinho, tenha preferência para fruta, beba bastante água, suco natural, uma alimentação rica em verduras, né? Uma alimentação com carne, mas carne com pouca gordura, evitar fritura. Hoje a gente tem aí a tecnologia que é airfry, eu acho que todo mundo aí às vezes consegue ter a airfry, e acaba sendo uma forma de você, inclusive, eliminar gordura. Então, assim, faça atividade física, se alimente bem, procure o profissional de saúde, faça acompanhamento médico anual, tenta prevenir, que é o melhor que remediar.